Então, eu estou fazendo a apresentação desse trabalho, do trabalho de banco de dados. Basicamente, o trabalho se resume em desenvolver um banco de dados e uma interface para trabalharem em um campeonato de algum esporte. Eu preferi utilizar para o meu trabalho não exatamente um esporte, mas um e-sport. Eu criei um banco de dados baseado no Campeonato Brasileiro de League of Legends, no sistema utilizado no ano de 2018. Basicamente, eu vou mostrar nesse trabalho três coisas: o esqueleto do meu banco de dados, como ele funciona, os arquivos SQL. Eu vou mostrar o servidor funcionando com o banco de dados cadastrado dentro dele e vou mostrar a interface. Para o servidor, eu optei utilizar PostgreSQL e para a interface, eu preferi utilizar a linguagem de programação Python, que é a linguagem que trabalha com mais facilidade. Vamos começar mostrando o arquivo SQL. Basicamente, eu tenho aqui um arquivo SQL com todas as suas tabelas, simulando como funcionariam os cadastros de um campeonato de League of Legends. Começando pela equipe, ela não carrega muita informação porque ela não precisa. Basicamente, uma equipe carrega o identificador dela, que funciona como uma chave, que é uma chave primária, e o seu nome. Informações como, por exemplo, quais são os jogadores que estão presentes nessa equipe e outras coisas, elas normalmente ficam em outras tabelas. Indo agora para a tabela jogador, nós temos aqui o identificador desse jogador, que é uma chave primária. Nós temos o nome dele, nós temos o apelido, porque um jogador normalmente possui o seu nome real como pessoa e o seu apelido, que é o seu nome de invocador. Eu posso dar um exemplo de um jogador. Nós temos o Felipe Gonçalves, que é tido como nome, e nós temos como apelido BRTT. Nós temos a posição. Basicamente, um jogador de League of Legends pode assumir até 5 posições em seu time: topo, meio, selva, atirador e suporte. Nós temos a ID de equipe, que funciona como uma chave estrangeira, que tem que ser exatamente igual a esse ID equipe aqui, da equipe correspondente. Então, por exemplo, se eu cadastrar aqui a equipe Flamengo Esports, eu tenho que colocar aqui também o mesmo identificador para dizer que esse jogador pertence ao Flamengo Esports. Eu tenho aqui um booleano titular que retorna true se ele é o titular da sua equipe e falso caso contrário, sendo que uma equipe tem 5 titulares, um para cada posição, e tem até 5 reservas, independente da posição que forem. E aqui é o indicador que a chave estrangeira está referenciando equipe e de equipe. Aqui nós temos a partida com uma partida do campeonato. Antes eu preciso dizer que não se deve confundir uma partida do campeonato com um jogo de League of Legends, porque uma partida pode ter de 2 a 5 jogos. O CBLOL 2018 conta com 8 times e é dividido em dois: a fase de pontos e a fase eliminatória. Uma das novidades é o formato da série melhor de 3 na fase de pontos. Isso significa que cada confronto pode ter até 3 partidas, sendo quem vencer 2 primeiro, ganha. No final da fase de pontos, quando tivermos todos colocados, chegamos à escalada, começando com uma série entre o quinto e o quarto colocados da fase de pontos. O vencedor sobe e enfrenta o terceiro lugar da tabela, e assim por diante, até chegar na grande final contra o primeiro colocado. Ah, e todos os confrontos da escalada vão ser em melhor de 5. Lembra a partida que dá início à escalada? Então, quem perder essa entra para a série de promoção e precisa enfrentar o sexto lugar. Quem perder nesse confronto pega o sétimo, e quem falhar nessa série vai precisar jogar a vida na série de acesso, batalhando contra o segundo colocado do circuito desafiante. O oitavo colocado da fase de pontos continua automaticamente rebaixado, assim como o campeão do circuito desafiante é promovido. A série de promoção será no formato MD3 e apenas a série de acesso em melhor de 5. Nós temos aqui um identificador de partida, nós temos a data e a hora. É importante ressaltar que quando você está desenvolvendo em MySQL, por exemplo, você utiliza um objeto chamado datetime. Porém, em PostgreSQL, você utiliza o tipo timestamp. Nós temos aqui se essa partida pertence à fase de escalada ou não, porque o campeonato ele se divide em duas etapas, que são a fase de pontos e a escalada. Aqui nós temos o boolean MD5.
é um booleano que vai dizer se essa partida é uma melhor de 5, se não for, significa que ela é uma melhor de 3. Nós temos aqui duas chaves que vão apontar para duas equipes diferentes. Elas referenciam as equipes aqui, essa chave primária aqui. E aqui nós temos o placar A e o placar B, sendo que tem um check em cada placar. E esse check ele pode assumir um valor de 0 a 3, porque é o máximo, 0 é o mínimo, porque não existe pontuação negativa. E 3 é o máximo, porque é o máximo possível de pontos que pode obter. Se a partida for uma melhor de 3, quando você tiver 2 pontos, você já ganha. Se você ganhar 2 jogos, você já ganha a partida. Se for uma melhor de 5, se você ganhar 3 jogos, você já ganha a partida. Aqui nós temos o desempenho. Esse aqui é um particular que eu fiz, por quê? É muito comum você não ter o mesmo jogador jogando em várias partidas. Não existe, só pra dizer aqui que é importante, não existe substituição no meio da partida. O que existe é, por exemplo, a primeira partida que a gente vai jogar, a gente joga com todos os 5 titulares. Aí na segunda partida, a gente vai trocar um desses titulares por um reserva. Então o que acontece é que o mesmo jogador não joga todos os jogos do campeonato, e você tem partidas que nunca encontram esse jogador. Então é muito difícil você colocar essas informações, as estatísticas, jogador-partida, é muito difícil você colocar dentro do jogador ou dentro da partida. Ficaria muita informação a ser colocada. Então eu preferi criar uma tabela à parte. A tabela tem duas chaves estrangeiras. Tem o jogador ao qual ela se refere e tem a partida a qual ela se refere. Primeiramente ela tem sua chave primária, que é única, sempre. Então, por exemplo, se eu estou falando do jogador tal, por exemplo, vamos pegar o suporte do Flamengo na primeira partida que eles jogaram. Vai ter um desempenho X. O ID, a chave primária, será X. Agora, se eu pegar o suporte da mesma equipe na mesma partida, já vai ser uma outra chave primária, porque eu estou falando de outro jogador. E aqui nós temos o ID jogador e o ID partida. Aqui nós temos num jogo, porque o desempenho ele não é da partida, ele é do jogo. Por exemplo, vamos pegar o atirador do Flamengo, de novo, né? Pegar BRTT, porque a gente só pega o BRTT de exemplo. Considerando que ele vai ter desempenho, independente de ganhar ou de perder a partida, ele pode ter até 5 desempenhos diferentes na mesma partida. E os desempenhos o que são? É basicamente essas 3 informações aqui. O número de abates, o número de mortes e o número de assistências. Existe uma sigla para isso dentro do League of Legends, que em inglês ela é chamada de KDA e em português ela é chamada de AMA, que é abates, mortes e assistências, que são as principais informações. Existem outras informações menores, como por exemplo, quantidade de ouro acumulado, dano causado em campeões, mas se eu fosse colocar esse tipo de informação, as estatísticas ficariam muito grandes. É muito melhor eu colocar apenas esses 3 números que são os principais. E aqui nós temos as chaves estrangeiras referenciando ao jogador e a partida. Além disso, existem as infrações. Diferentemente de numa partida de League of Legends, do que os esportes normais, é muito difícil ocorrer alguma falta. É quase impossível, porque o jogo obedece a regras específicas. Porém, você tem as infrações que podem ocorrer fora dentro do campeonato, mas fora das partidas. Por exemplo, um jogador mostrando comportamento ofensivo. Isso é considerado uma infração dentro do campeonato. Ou então, por exemplo, uma equipe contratando um jogador, colocando um jogador na equipe dela fora da janela de inscrição. Isso é considerado também uma infração. As infrações de jogadores resultam em suspensão de um determinado tempo ou por uma determinada quantidade de partidas. E a infração de equipe, ela resulta em uma multa em dinheiro para a equipe em questão. Elas são tabelas bem pequenas, na verdade. Se a gente pegar, por exemplo, a gente tem a chave primária, a infração de jogador, a gente tem a chave primária. Se a gente pegar, aí no caso tem o ID do jogador em questão, que é uma chave estrangeira, e nós vamos ter a data de suspensão, que é basicamente o quanto de tempo... Ah, sim, só um minuto. Aqui ele está configurado por MySQL. Pronto. Tem que se utilizar timestamp porque esse daqui ele se refere ao PostgreSQL. Date é utilizado apenas para o MySQL. Basicamente isso aqui vai determinar a data em que esse jogador... A data em que termina, em que expira a suspensão dele. Quando ele vai poder voltar a jogar. E na infração de equipe nós temos praticamente a mesma coisa, só que nós temos a chave primária. ID equipe vai ser uma chave estrangeira que vai apontar para a equipe e não para o jogador.
e a gente vai ter uma multa. Esse aqui é importante dizer porque, como a multa ela é referenciada em valor de dinheiro, nós temos uma quantidade fixa de casas decimais. 2 casas decimais. A gente não pode diminuir essas casas decimais. Dentro do MySQL, a gente utiliza float para representar esse uso de casas decimais. Mas no PostgreSQL, você utiliza numeric. Porque se eu digitasse float, eu não poderia utilizar essa notação aqui de casas decimais fixas. Eu só posso utilizar essa notação se o tipo for numeric. O tipo numeric comporta tanto inteiros quanto pontos flutuantes. Aqui embaixo, logo depois das tabelas, a gente tem as views. Eu criei views específicas porque, basicamente, é muito mais fácil, por exemplo, eu quero, por exemplo, consultar a minha tabela. Vamos levar em consideração, por exemplo, que eu quero consultar os jogadores que estão cadastrados no banco de dados. Nesse caso, nós vamos ter ID jogador, nós vamos ter o nome, vamos ter o apelido, vamos ter a posição e vamos ter a chave identificadora de equipe. É muito mais difícil se ele me retorna uma chave numérica, por exemplo. Eu cadastrei que a equipe 1 é... Vamos de novo usar o exemplo do BRTT. Eu cadastrei que a equipe 1 é a equipe Flamengo. E eu cadastrei que o ID equipe do Flamengo é 1. E eu cadastrei a ID equipe como 1 também. Porque, logicamente, nós estamos falando que esse jogador pertence ao Flamengo. Entretanto, quando eu mandar exibir a informação, ele vai me retornar esse ID equipe como 1. Ele vai me devolver a informação 1. E fica muito difícil de interpretar dessa forma. Não seria melhor se ele me retornasse a informação Flamengo? Ele me retornasse o nome da equipe? É para isso que servem as views que eu criei. Começando pela view de equipe, que não tem nada demais. Ele simplesmente vai pegar as informações da equipe e vai me retornar. Indo para jogador, a coisa muda um pouco de figura, porque nós vamos informar o jogador, a chave primária dele, vamos informar o nome, o apelido, a posição. E nós vamos informar o nome desse jogador. Então ele vai me retornar, no caso, desculpe, não o nome do jogador, nós vamos retornar o nome da equipe onde ele está inserido e ao invés de retornar o ID dessa equipe. Para fazer isso eu coloquei as duas informações no from jogador e equipe, where jogador ID equipe é igual a equipe.id equipe, porque nós estamos falando de uma chave estrangeira se conectando com uma chave primária. Aqui nós temos outra view de partida, essa não tem nada demais, ele vai simplesmente me informar tudo sobre a partida. Nós temos aqui a view de desempenho. Essa daqui é outra view que ela está acessando diretamente ao jogador. Vai me retornar o nome desse jogador. Ele vai retornar a ID partida porque uma partida não tem um nome. E aqui nós temos infração jogador, que de novo tem uma conexão com o nome do jogador. É preferível mostrar o nome do jogador ao invés da sua chave primária. E nós temos aqui infração da equipe, onde é preferível mostrar o nome da equipe ao invés da sua chave primária. Para isso que essas views servem. Bom, mostrado aqui o arquivo SQL, é hora de mostrar o funcionamento do Postgre. E aqui está o gerenciador de servidores. Eu já tenho o servidor gerenciado aqui. Se eu vir aqui em Servers, eu tenho aqui esse servidor League of Legends que eu instalei. E tem aqui esse banco de dados que é o padrão, que eu deixei aqui do jeito mesmo. E temos esse banco de dados League Database. Eu vou fazer o seguinte, para eu poder mostrar para vocês como foi que eu criei esse banco de dados, eu vou criar esse banco de dados novamente aqui, juntamente desse que eu desenvolvi. Para você criar um banco de dados dentro do servidor, que eu já fiz, e você vem aqui em Databases, marca essa caixinha, e você vem em Create Database. Aqui vai aparecer a informação, eu quero deixar em Database, eu vou chamar de League Database 2. Não precisa mexer em mais nada aqui dentro. Basicamente você só vai colocar o nome aqui, League Database 2. O proprietário é Postgres, que é o super usuário que eu tenho aqui. Clique em Save. Espera só um pouquinho e ele vai criar o banco de dados. Pronto, ele criou aqui o banco de dados, só que o banco de dados está desconectado. Você vê que ele está cinza. Então eu simplesmente clico nele e pronto. Ele automaticamente se conecta para que eu possa acessar. Dentro desse banco de dados não tem praticamente nada. Aqui estão basicamente as informações dentro desse banco de dados, mas eu não preciso mexer em nada disso, porque eu já tenho o SQL. Então se você tem um SQL feito para você inserir no banco de dados, tudo que você precisa é clicar aqui no banco de dados e vir nesse raiozinho aqui, que é o Query Tool, que é basicamente uma ferramenta de construção / consultas. Aqui eu posso simplesmente
inserir todas as informações. Então, nesse caso, eu já tenho aqui tudo pronto: equipe, jogador, partida, desempenho, infração, jogador, infração, equipe. Eu vou simplesmente pegar tudo isso que está aqui e vou colar aqui, nesse texto em cima. Depois disso, é só apertar esse raiozinho. Uma coisa importante que precisa ser dita: se você for aqui nessa seta para baixo, você verifica se autocommit está ligado. Se esse autocommit estiver habilitado, ele vai automaticamente jogar tudo isso aqui dentro do banco de dados no fim da execução. Clicas no raiozinho aqui. Pronto. Create table, query returned successfully em 527 ms. Milissegundos. Como é que eu faço para ter certeza de que eu coloquei tudo isso aqui? Se você for aqui em esquemas, aqui public, aqui em tables. Pronto. Todas as tabelas estão aqui, que foram as que eu coloquei. Só para constar, se essas tabelas não aparecerem, você vai vir aqui em tables, clique em tables, e você clica em refresh. Ele vai automaticamente atualizar e aí vão aparecer as tabelas, se elas não tiverem aparecido ainda. Deixa eu fechar isso aqui para ficar mais organizado. Tendo colocado todas as tabelas, eu vou apagar esse código que está aqui, porque eu não preciso mais desse código porque as tabelas já foram colocadas lá dentro. E agora eu vou colocar as views. Então eu vou selecionar todas as views aqui. Inclusive, se você quiser, você não precisa... Eu estou fazendo isso só por questão de segurança. Eu acho que, pelo que parece, você pode colocar tudo junto. Colocar todo o arquivo SQL aqui dentro. Daí eu tenho aqui todas as views. Eu aperto de novo o raiozinho. Certo. Eu acho que eu sei porque isso está acontecendo. Deixa eu ter certeza. Alterando o nome da coluna. Porque o nome da coluna, nome, está exatamente igual duas vezes. Isso pode confundir a view. É exatamente isso. Esse problema aconteceu porque a coluna nome apareceu duas vezes. E isso confunde a view. Então eu tive que mudar o nome de uma delas para equipe. Quando você coloca esse equipe.nome as equipe, basicamente você vai estar... Eu estou consultando a informação de equipe.nome, mas na hora de inserir na view, ela vai ficar inserida como equipe. Então, para você ter certeza agora de que suas views foram colocadas de acordo, basicamente você vai de novo aqui em esquemas e embaixo de tables você tem aqui views. E aqui estão as 6 views: desempenho, equipe, infração de jogador, jogador e partida. Uma view para cada consulta diferente. E basicamente assim você cria seu banco de dados. E aí você me pergunta: e como é que você faz para inserir informações no banco de dados? Como é que você faz para deletar as linhas, né? Os itens? Como é que eu faço para colocar um jogador? Como é que eu faço para colocar uma equipe? Tudo isso eu já vou explicar para vocês, mas eu não vou explicar a partir daqui. Eu vou explicar a partir da interface. O que eu estava mostrando era basicamente como você faz para deixar o seu banco de dados funcionando. Nesse exato momento, o League Database 2 está exatamente igual ao League Database. Eu vou consultar as informações do League Database porque o League Database ele já está populado. Então eu já posso mostrar algumas coisas dele. Para isso, nós vamos de novo para a nossa Query Tool. Eu vou colocar uma consulta, select. Eu quero que você me diga tudo dentro de equipe. A gente executa o raiozinho aqui. Ah, foi mal. Essa Query Tool aqui tá na... Essa Query Tool aqui é do banco de dados 2. Eu não coloquei informação nenhuma aqui dentro. Então, eu basicamente vou fechar isso aqui. Não quero salvar nenhuma mudança, não precisa. Eu venho aqui em League Database e clico aqui de novo em Query Tool. Pronto, agora eu tenho uma Query Tool no banco de dados certo, que é esse daqui. Daí eu vou simplesmente digitar aqui select. Eu quero todas as informações from equipe. Durante os meus testes eu basicamente coloquei algumas informações dentro, como por exemplo, o primeiro aqui é Flamengo Esports, o segundo aqui é Vivo Cage e o terceiro aqui é CNB Esports Club. Basicamente eu tenho aqui todas as informações. Se eu fizer a mesma coisa aqui em jogador,
ele vai me retornar essas informações aqui. Sim, eu cadastrei o ESA dentro do sistema. Aí, basicamente, eu tenho o ID do jogador como 1, eu tenho o nome dele aqui, eu tenho o apelido, que é o ESA, eu tenho sua posição, ele joga de suporte, eu tenho o seu ID equipe, eu tenho a chave primária da equipe. E aqui eu tenho o true porque ele é o titular de sua equipe. A chave primária da equipe. Mas você não tinha colocado que ia ser o nome, mas aqui eu estou acessando diretamente a tabela. Se eu colocar para acessar a view, nesse caso VW jogador, ele vai me retornar o nome da equipe porque foi como eu cadastrei. Eu fiz basicamente aqui, deixa eu voltar para o SQL mostrando. Aqui a view do jogador. Eu fiz aqui, ó, equipe nome as equipe. Tá aqui aparecendo equipe Flamengo Esportes. Basicamente eu adicionei, eu pedi que ele me pescasse o nome da equipe ao invés de pescar a chave primária. Tendo mostrado aqui tudo, como funciona basicamente o servidor, vamos agora para a interface. Abrindo aqui está a nossa interface em Python. Mas aí vem a questão. Como é que você fez para que o arquivo em Python acessasse diretamente o banco de dados? Simples. Eu utilizei uma biblioteca dentro do Python chamada PsychoPG2. Se você baixar o Python e instalar no seu computador, a interface não vai aparecer ainda. Para você fazer a interface aparecer, você precisa digitar um comando na sua linha de código, no seu prompt de comando. Uma vez instalado o Python, você simplesmente vem aqui e digita pip install PsychoPG2. Digitando essa linha de código, ele vai instalar o PsychoPG2 dentro do seu Python, da sua instalação Python. E aí você vai poder importar ele aqui para fazer ele funcionar. O PsychoPG2 precisa de dois objetos diferentes para funcionar. Ele precisa de um connect, que é um objeto dentro dele, e ele precisa de um cursor. O connect, basicamente, ele vai ser responsável pelo trânsito entre a sua interface e o banco de dados. E o cursor vai ser responsável pelas informações que você vai passar para dentro do banco de dados. Sabe aqueles códigos em SQL que eu coloquei? Basicamente, você vai colocar esses códigos SQL dentro do cursor e vai chamar o com para poder enviar a informação do cursor, a conexão, para enviar a informação para jogar dentro do banco de dados. Primeiramente, aqui eu fiz uma pequena interface onde você vai dizer a sua opção. Ele tem 4 opções. Você pode adicionar um item, você pode editar, você pode remover, você pode consultar a informação, você pode sair. Adicionar um item, basicamente, ele vai jogar um código de inserção. Editar vai ser um código de atualização. Remover um código de deletação, delete no caso. E consultar, esse que é a parte interessante. Vocês lembram quando a gente fez o select das views? Esse consultar vai simplesmente jogar essa mesma informação das views e vai pegar de volta o que a view retornar. Nesse caso, ele vai pegar de volta as informações do banco de dados. Se você tiver escolhido adicionar item, você vai para essa interface aqui, onde você escolhe adicionar uma equipe, um jogador, uma partida, um desempenho, ou uma infração de um jogador ou de uma equipe. Tendo escolhido essa opção, você vai informar o ID da sua equipe, informar o nome da sua equipe, e aí ele vai chamar essa função aqui, cur.execute. Aqui você vai inserir o código SQL que você vai enviar para dentro do banco de dados. O código SQL para você colocar no banco de dados, deixa eu voltar aqui para o nosso SQL e eu vou colocar aqui uma equipe, né? Primeiramente, me diz aqui quais são as equipes que estão cadastradas. São Flamengo, Vivo Cage e CNB. Eu vou colocar uma equipe aqui, que é a INTZ. Eu vou colocar só uma INTZ qualquer. Basicamente, você vai digitar o seguinte: insert into equipe, que é a tabela que eu quero, values. E aí você abre um parêntese e eu vou colocar nesse caso 4 e vou colocar INTZ. Como INTZ é um string, ele precisa ser colocado entre aspas simples. Executa o código, insert query returned. Agora eu vou simplesmente vir aqui de novo, select toda a informação from equipe. E agora ele me retorna
a nossa nova equipe INTZ colocada aqui dentro. Voltando para o código Python, é importante ressaltar que aqui foi meio que pisar em ovos, porque tem algumas coisas que precisam ser feitas. Essa aspa simples que você está vendo aqui é uma aspa simples para a string do Python. Essa daqui também. Assim como essa daqui. Essa daqui também é, mas essa daqui, a contrabarra, aspa simples, não é do Python. Isso aqui, basicamente, eu estou dizendo que eu quero colocar essa aspa dentro da string, porque lembre-se do que eu acabei de mostrar. Eu mostrei que você precisa colocar dentro do código SQL uma aspa simples para poder dizer que isso é um varchar, para poder dizer que isso é uma string. Então, com essa contrabarra aspa simples, eu estou dizendo que dentro do código, da instrução que eu vou passar para dentro, eu tenho que passar também essa aspa simples. Isso aqui não é o fim da string no Python. Isso aqui é o fim da string no Python. Tendo feito essa inserção, você segue a mesma ideia para as outras construções. Gostaria de fazer uma pequena ressalva a esse aqui. Informe se esse jogador é titular ou não de sua equipe. Você digita 0 para não, você digita 1 para sim. Aqui eu estou fazendo um typecast, porque o que o usuário digita é uma string. Só que se eu colocar esse int aqui, significa que eu estou transformando essa string essa string para inteiro. Só que dentro do nosso banco de dados é um booleano. Então eu preciso colocar isso aqui. Dentro do campo 6, que agora é um inteiro, eu tenho que colocar esse novo booleano. Colocando esse novo booleano, eu estou dizendo que ele é true ou false. Por que eu preciso transformar primeiro em inteiro? Porque se eu colocar só, por exemplo, 1... Porque no caso da string, por exemplo, se eu fosse pegar da string direto para o booleano, eu poderia digitar 1, poderia digitar 0, poderia digitar qualquer coisa que ele retornaria true. Porque tem informação na string. Só se não tivesse nada que ele retornaria vazio. Por isso eu preciso transformar primeiramente em inteiro, para ele virar o inteiro 1 ou o inteiro 0. E depois transformar em booleano para ficar true e false. E depois eu tenho que transformar em string, porque vale lembrar, esse cu.execute, tudo isso aqui é uma string. Eu não posso transformar isso aqui em booleano e concatenar com string. Vai dar problema. Eu tenho que primeiro transformar de booleano para string e aí concatena tudo. Esse com.commit, basicamente, ele vai passar informação para dentro do nosso banco de dados. Precisa colocar esse com.commit porque não sei, vocês têm que lembrar que quando eu coloco o código aqui, eu marco essa caixinha autocommit. Ele está fazendo automaticamente essa etapa de com.commit. Só que dentro do código em Python ele não faz isso automaticamente. Eu tenho que colocar esse com.commit. Uma dúvida que pode cair para vocês é a respeito do timestamp. Como é que ele funciona? Basicamente, quando você quer enviar uma informação para o timestamp, você envia do mesmo jeito que manda para um string, só que você escreve desta forma. Primeiramente o ano, traço, os 2 dígitos do mês, traço, os 2 dígitos do dia, espaço, os dígitos das horas, 2 pontos, dígitos dos minutos, 2 pontos, dígitos dos segundos. Escrevendo nessa sintaxe e mandando como se fosse um string, lembrando que aqui eu tenho que colocar na aspa simples, né? Ele vai automaticamente colocar na forma do timestamp, na forma desse objeto. Mesma coisa aqui, esse aqui é para o ID, para o relatório de desempenho. Esse aqui é o ID para a infração. Insert into, values e aqui os valores. Tudo em ordem. Se você digitar 0, como está aqui em cima, ele vai voltar para o menu anterior. E se você digitar qualquer coisa que não sirva, vai dizer que a opção não existe. Para as atualizações a coisa é um pouco diferente. Nas atualizações, basicamente você vai modificar os valores de um elemento da tabela que já existe. E como ele sabe qual elemento eu estou me referindo? Através da chave primária. Você informa primeiramente o ID da equipe. Basicamente, na edição você informa as mesmas informações que você coloca na inserção. A diferença está na informação que eu vou mandar, no caso no cur.execute. Basicamente eu quero preservar a chave primária, mas eu quero mudar todo o resto. Então, o que eu vou enviar é um update. E aí eu envio o nome da tabela, nesse caso é uma equipe, set. E aí eu envio as outras informações. Começando do segundo campo em diante. Porque o primeiro campo é a chave primária, que é o que eu não vou mudar. Depois de colocar todos os campos, eu coloco
onde id equipe, que é a nossa chave primária, é igual a campo 1. Como eu não vou mudar essa informação, mas eu preciso dela para saber qual é o elemento que eu estou alterando. Então, esse where id equipe igual a campo 1, basicamente eu estou dizendo que eu quero alterar especificamente o elemento onde tem exatamente essa chave primária aqui. Nesse caso, se eu colocar 3, por exemplo, eu vou alterar a equipe de número 3. Eu vou colocar um outro nome nessa equipe. A mesma coisa é feita aqui. Nesse caso eu tenho o nome, tenho o apelido, tenho a posição, tenho o id equipe. Tem mais pra cá, é porque eu não consigo scrollar pra lá. Se eu usar a seta dá pra ver, tem o titular. Aí, depois de colocar toda a informação, de novo, where id jogador é igual a campo 1, ou seja, eu quero que você use a chave primária como referência e altere todo o resto. A mesma coisa é feita aqui no id da partida ser editada, mesma coisa no relatório de desempenho, mesma coisa na infração de equipe, infração de jogador. E agora vem o código de deletar. Esse código ele é muito menor. O código de deletar e o código de consulta são muito menores que os outros. Eu tenho aqui o menu com as opções para você escolher. Eu tenho aqui o id da equipe. Ele vai pedir apenas a chave primária. É tudo o que ele precisa para saber o que deletar. Nesse caso eu vou chamar aqui o cura execute, que basicamente vai construir o código do jeito que eu quero. E eu vou chamar delete from. Aí eu escolho a tabela where id equipe é o campo 1, que é o campo que eu acabei de digitar. É importante colocar essa parte where id equipe. Vou mencionar aqui um outro código. Se eu colocar simplesmente delete from equipe, o que ele vai fazer é apagar todos os elementos da tabela. Se eu colocar where id equipe é igual a campo 1, eu estou restringindo para aquela chave primária. Então ele vai apagar apenas aquele que está na chave primária. De novo com ponto .commit para mandar a informação, e aí a remoção foi feita com sucesso. A mesma coisa é feita em praticamente todos os outros. Esse aqui ele é um pouco mais único, porque nesse caso eu vou fazer as consultas. Ele é um pouco mais diferente. Esse print que eu coloquei aqui basicamente é apenas um lembrete, como se fosse uma espécie de cabeçalho, para você lembrar quais são as informações. Nesse caso, o primeiro item é o ID, o segundo item é o nome. O que ele vai fazer é um select de todos os elementos do VW equipe. Ele vai me retornar todos os elementos na forma de tuplas. E aí o que eu vou fazer é esse elemento aqui, ó, hexset igual a cur.fetchAll. E o que isso significa? Significa que eu quero receber do cursor a informação que está vindo. Pegue toda a informação que vier. Ou seja, ele vai pegar justamente a tabelinha que aparece, essa tabelinha aqui. Porque quando eu digito select from equipe, ele me retorna essa tabela. O fetchAll, esse hexset cur fetchAll, basicamente ele vai pegar essa tabela e vai colocar ela dentro desse hexset. Esse for hack em hexset basicamente é o seguinte. Esse hack e hexset são elementos que já estão, como é que eu posso dizer? Eles são padrões do PsychoPG. Onde é que eu tava? Ah, tava aqui. Enquanto o hexset carrega todas as tuplas, o hack vai carregar apenas uma tupla. For hack em hexset, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer as tuplas de uma por uma. Na verdade, isso aqui não é nem, se não me engano, isso aqui não é nem do PsychoPG. Na verdade, isso aqui, o próprio Python, ele trata esse tipo de coisa. For hack em hexset, basicamente, ele vai ter uma variável hack e uma variável hexset. Enquanto o hexset é um conjunto de tuplas, o hack, ele é uma única tupla que vai sendo pega. Basicamente, o for hack em hexset, ele vai percorrer todos os elementos. E aí, o print hack, ele vai imprimir aquela tupla. Então, ele vai me mostrar tudo de forma bem organizada. É feita a mesma coisa em praticamente todos eles. Com o cabeçalho em cima, chama a função. Nesse caso, eu não preciso usar o com.commit, porque eu não estou alterando o banco de dados. Eu estou simplesmente consultando ele. Então, não precisa chamar o com.commit. E aqui acabou. No final de tudo, você precisa colocar um com.close para fechar a conexão. Agora eu vou mostrar o programa em funcionamento. Eu não quero perder muito mais tempo com a execução do programa, então eu vou mostrar apenas um de cada, mostrando também as consultas. Vamos escolher aqui a opção de adicionar um item. Nesse caso eu quero adicionar, vejamos,
Vamos adicionar um jogador, beleza? Deixa eu entrar no site do LoLzinho aqui e pegar um jogador qualquer aqui pra gente colocar nele, no nosso código. Vamos colocar o Revolta. Vamos colocar o Revolta no nosso banco de dados. Eu puxo aqui rapidinho. A gente clica aqui, a gente manda um adicionar jogador. Informe o ID do jogador. Só lembrando, vindo aqui no pgadmin, pra me lembrar aqui, aonde que a gente parou. Se não me engano, eu só tenho o Wesley colocado aqui. Então, eu vou colocar a chave primária 2. Uma coisa que precisa ser dita. Se eu colocar de novo aqui a chave primária 1, ele vai adicionar todas as informações, só que o programa em Python vai parar de funcionar. Por quê? Porque nesse caso o SQL vai retornar um problema de integridade. Tem dois elementos com a mesma chave primária. Isso é basicamente um erro de controle. Basicamente, é uma exceção de controle para impedir que a integridade do banco de dados seja perturbada. Então nós vamos colocar o ID do jogador 2. Vamos colocar o nome do jogador. A gente coloca aqui Gabriel Enude. O apelido do jogador é Revolta. A posição do jogador, ele joga como caçador. Correto? Correto. Só para garantir. A ID da equipe desse jogador. Se eu for aqui no banco de dados de novo, selecionar From Equipe, eu vou saber que a equipe desse jogador é a VivoCade. Não coloque aqui o nome VivoCade, vai dar problema. Lembre-se que eu estou pedindo o ID da equipe, não o nome da equipe. Então aqui eu vou colocar 2, porque ele pertence a VivoCade. Informe se esse jogador é titular da sua equipe. Sim, ele é titular da minha equipe. Inserção feita com sucesso. Como eu posso ter certeza? Tá ele aqui, ó. Gabriel Enude, Revolta, Caçador, equipe True. Mudando aqui para VW jogador, eu sei que eu coloquei ele na VivoCade. Pronto, a inserção foi feita. Agora eu vou mostrar uma edição. Eu quero fazer a edição na infração, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu quero pegar aqui infração equipe. Basicamente eu tenho uma infração aqui para uma equipe, no caso é uma infração para VivoCade, uma multa de 4.000. Então, vamos pegar essa multa e mudar para 5.000. Como a gente vai fazer isso? A gente vem aqui em editar infração de uma equipe. Informe o ID da infração a ser editada. Nesse caso eu estou me referindo à infração 1, porque só tem ela. O ID da equipe que cometeu a infração. Nesse caso a gente vai colocar que a infração foi para a equipe 1, que nesse caso é a gente vai colocar a infração para Flamengo. Vale lembrar que você tem que colocar o ID e não o nome. E o valor da multa a gente vai colocar 5.000. Independente de eu colocar os 5.000 com os 2 zeros ou sem os 2 zeros, ele vai ajeitar para mim dessa forma aqui, ó, com os 2 zeros, porque nesse caso eu estou fazendo um numeric. Edição feita com sucesso. Como eu posso ter certeza que a edição aconteceu? Se eu atualizar aqui, os valores vão mudar. Viu? Mudou para 1. E aqui a infração, a multa de 5.000. Agora vamos remover um item. Quer saber de uma coisa? Tem equipe demais aqui. Vamos tirar a CNB. A gente tira aqui o elemento de número 3. Tudo que eu preciso, remover equipe. Tudo que eu preciso é da sua ID. Nesse caso eu quero tirar a equipe número 3. Remoção feita com sucesso. Para ter certeza, a gente vem aqui. Pronto. 1, 2 e 4. Não está aqui mais a equipe da CNB. E agora as consultas. Eu vou mostrar as consultas todas elas porque é bem mais simples. Consultar equipes. Pronto. Basicamente aqui ele me retornou. Aqui o cabeçalho que eu fiz, com o ID e com o nome. Ele vai retornar 1, que é a Flamengo Esportes. 2, que é o VivoCade. E 4, que é o INTZ. Vale lembrar que eu apaguei a equipe 3, que é a CNB. E isso é importante também de dizer, para ter certeza, para mostrar para vocês que ele está realmente acessando o banco de dados para pegar essas informações. No começo do programa, eu não adicionei nenhuma equipe. Eu apenas deletei a equipe da CNB.
as informações já estavam inseridas dentro do banco de dados. Ele está fazendo acesso a esse banco de dados no momento. Se eu mandar consultar, ele não vai pegar essa informação que já está aqui. Ele vai acessar de novo o banco de dados e me voltar a informação. Fazendo agora uma consulta dos jogadores, ele vai me retornar o ESA, que já estava cadastrado, e o Revolta, que eu acabei de cadastrar. Fazendo a consulta das partidas. Eu tenho aqui uma partida que foi cadastrada. É importante citar aqui, essa informação aqui foi cadastrada como um date time. O que isso significa, esse date time? Basicamente significa ano de 2018, mês 7, dia 28, hora 15, minuto 0. Aqui ele está me retornando false e false. Por que ele está retornando false nesses dois? Porque essa partida não pertence à escalada e também não é uma melhor de 5. A equipe A é a equipe número 2, a equipe B é a equipe número 1. Por que eu não coloquei os nomes das equipes aqui? Porque existe um pequeno detalhe. Eu não estou referenciando a duas tabelas diferentes. Eu estou referenciando a dois objetos da mesma tabela. E isso acaba gerando uma questão de conflito, porque ele não sabe de qual tabela vai pegar. Aqui nós temos o placar da primeira equipe e aqui nós temos o placar da segunda equipe. Dá pra ver claramente aqui que o Flamengo ganhou da Vivo Kid. Pois é. A gente clica aqui em consultar e ganhou de lavada, por sinal. A gente clica aqui em consultar. Vamos consultar agora os desempenhos. Basicamente eu coloquei apenas o desempenho do ESA. Aqui eu tenho a ID dele, tenho o nome do jogador, tenho o ID da partida, que é 1, significa que ele está se referindo à partida 1. Ele está se referindo ao jogo 1. O ESA conseguiu 2 abates, 5 mortes, ou seja, ele morreu mais do que ganhou dos inimigos, e conseguiu 8 assistências. Mas como o ESA é suporte, até que é uma pontuação boa. E aí, mais uma vez as consultas, a gente vai consultar agora as infrações dos jogadores. Pronto, eu tenho basicamente uma infração que o ESA cometeu. E por esse date time aqui, significa 2018, mês 12, dia 24, significa que ele só vai poder voltar a jogar mês que vem. A gente faz aqui outra consulta, a gente vai fazer agora uma consulta das infrações das equipes. Aqui eu tenho a ID da infração, que é a ID 1. Aqui eu tenho que a infração pertence a Flamengo Esportes. E aqui eu tenho um decimal 5000. Por que ele está escrito dessa forma? Porque vale lembrar que ele não está como int nem como float. Ele está como numeric. Então ele vai me retornar desta forma. Bom, é isso basicamente. Aqui está o funcionamento total do programa. E eu espero que eu consiga uma boa nota com esse trabalho.